Muito boa tarde a todas e a todos. Com permissão do Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, vamos então dar início a esta sessão. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde, bem-vindos à Fundação Calouste Gulbenkian, instituição que desde a sua gênese tem mantido uma atividade cultural que muito tem contribuído para o desenvolvimento cultural dos portugueses e atrai permanentemente ao país muitos estrangeiros para participar nos seus inúmeros eventos, dos quais destacaria as exposições de índole cultural ou científica e os concertos musicais. A lembrar também o contributo imprescindível através das bolsas de estudo a estudantes nas mais diversas áreas. Mesmo numa remota aldeia do país, nos anos 60, a influência desta nobre instituição se fazia sentir. Para grande parte dos jovens, o primeiro contacto com os livros era através das suas bibliotecas itinerantes. Talvez, ou quase certeza, o meu caminho teria sido outro que não editor, com um carimbo agora de 30 anos de edição, se não tivesse tido a oportunidade de aceder a essas maravilhosas bibliotecas sobre rodas. Por isso, só posso estar profundamente grato a todos aqueles que fundaram e a todos aqueles que têm mantido esta instituição que honra Portugal e todos os amantes da cultura. É hoje o Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, um dos seus administradores, e pelo que conhecemos da sua multifacetada atividade, como professor universitário, político, homem de grande ligação à cultura e tantas outras atividades, só poderemos esperar a sua grande dedicação e aplicação dos seus conhecimentos em prol dos desígnios que informam esta Casa da Ciência e da Cultura. Aproveito este momento para saudar dirigentes, técnicos e demais pessoas pela sua dedicação e entrega para que os inúmeros programas e ações sejam levados a bom porto, assim como terem tornado possível este momento de encontro com a senhora professora, com a senhora embaixadora, também podia ser professora, Paula Leal da Silva, a propósito do seu livro O Assassino que Amava o Coração das Pedras. Este título foi muito debatido entre o editor e a autora, porque antes havia uma coisa assim um bocadinho mais insonsa, que quanto a mim nem ilustrava aquelas 400 e qualquer coisa páginas que compõem esta obra. De maneira que lá chegámos a este acordo, por último, e quando já era quase necessário encadernar a obra, porque praticamente o livro já estava feito. Neste momento, importa fazer, como costuma dizer-se, uma declaração de interesses. A minha avaliação e gosto pelo seu livro pode estar inquinado pela admiração e enorme respeito que sinto pela autora, sentimentos fundados através de telefonemas, mensagens e apenas duas pequenas reuniões de breves momentos. Contactos que estabelecemos durante 2 longos anos de Covid. Acrescente-se também a curiosidade sobre esta senhora, que se atreve a escrever um livro sobre uma temática tão estranha, em que o medo parece estar sempre presente e em que, por vezes, consegue quase a nossa repulsa sobre algumas personagens. Espero que não esteja a revelar muito do seu livro. Terá tudo isto alguma relação com a sua atividade profissional? A senhora embaixadora, a nossa autora Paula Leal da Silva, tem representado o país nas mais altas instituições da Europa e do mundo. O seu dia-a-dia é, imagino eu, um equilíbrio constante entre a defesa dos interesses do país e a esfera da realidade política que nos ultrapassa a todos. A autora, afastada fisicamente da sua família, das suas filhas e netos por longos períodos devido à sua vida profissional, dedica-se à escrita. E esta escrita reflete uma vasta cultura histórica na descrição dos tempos e de lugares, com uma definição tal e argúcia que nos faz viver esses tempos e esses mesmos lugares. A caracterização das personagens é algo de nível fotográfico e cinematográfico. A sua presença é quase real e psicologicamente acessível ao leitor. A personagem principal desta obra parece por vezes a encarnação do mal, um enigma por resolver que nos incomoda, e quem assim escreve, que manifesta estas figuras literárias com tal destreza, sobre como elas são, o impacto que vão ter no leitor, consegue também, em última análise, psicologicamente, atrair o leitor e, ao mesmo tempo, interrogá-lo sobre estas figuras realmente enigmáticas e, por vezes, repulsivas, como é
de facto, o grande protagonista desta obra. Portanto, a autora tem esta capacidade psicológica de perceber que nos vai importunar a alma, digamos assim, ao espírito. Por isso, muito cuidado ao lerem esta obra. A nossa autora, a Paula Leal da Silva, a par da sua atividade e da representação de Portugal nos mais diversos organismos e instâncias internacionais, tem quase o dever ético de nos continuar a encantar com a sua escrita, a encantar dessa forma bela e sublime, e os seus amigos e admiradores, provavelmente muitos daqueles que estão aqui presentes, o divulgar e ajudar a dar a conhecer uma grande escritora que, estou certo, mais tarde ou mais cedo, terá o reconhecimento público que a sua escrita merece. Eu, como editor, percebo perfeitamente, a cada dia, que, por vezes, a escrita em Portugal é, de certa forma, colocada debaixo da mesa, nas gavetas, porque outros valores se levantam em termos de órgãos de informação, em que, por vezes, escritores, entre aspas, facilmente se fazem notar em tudo quanto é sítio, os telejornais, todos os lugares e mais alguns, é chamada cunha em Portugal, infelizmente, não é? E os grandes escritores, como temos aqui um caso presente, muitas vezes passa despercebido perante a crítica e perante os leitores mais vastos do país. Uma palavra à doutora Inês Conceição Silva e à doutora Catarina Conceição Silva pelo vosso contributo no design da capa. Um agradecimento ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins pela sua presença e por tornar possível este momento tão agradável e emotivo entre todos os presentes com a autora, a Sra. Embaixadora Paula Leal da Silva. A todos vós, que com a vossa presença tornais este momento um agradável acontecimento cultural e literário, um obrigado e os melhores votos de uma boa leitura. Muito obrigado. Muito obrigado. Querida amiga Paula Leal da Silva, senhora embaixadora, uma saudação a todos os que aqui vieram neste fim de tarde, encontrado no calendário difícil de uma embaixadora, e por isso coincide com esta data, que é a proximidade, naturalmente, das celebrações da Páscoa. Uma saudação às senhoras embaixadoras, aos senhores embaixadores, a todos quantos aqui estão. Permita-me uma saudação especial ao Sr. Dr. Pedro Passos Coelho, está sempre, recebemos-lo aqui sempre com todo o gosto. Minhas senhoras e meus senhores, conheço este livro desde a pré-história. Como a senhora embaixadora bem se recorda, e o certo é que, à medida que o tempo passa, a qualidade da obra que aqui hoje se apresenta, como aliás o nosso editor aqui referiu, e naturalmente não posso deixar de saudá-lo muito especialmente, de saudar a Colibri, de saudar tudo aquilo que temos beneficiado da sua ação. Agradeço, em nome da Fundação Carlos Gulbenkian, as palavras justíssimas que fez desigradamente em relação a uma ação que vai desde as bibliotecas itinerantes e de norte a sul do país, nas regiões autónomas. Muitas vezes é com os olhos marejados de lágrimas que nós vemos pessoas a agradecerem o facto de terem iniciado a sua leitura e o gosto pela leitura com as bibliotecas itinerantes da Fundação Gulbenkian. Depois as bolsas, depois naturalmente o museu,
o Centro de Arte Moderna, a música, tudo. Bom, é para nós, pois, uma honra o facto da senhora embaixadora Paula Leal da Silva ter escolhido a Fundação Carlos Gulbenkian para poder apresentar esta sua obra. E é com emoção, e a senhora embaixadora bem sabe, é com emoção que recordo, num tempo em que era meu vizinho de gabinete, o professor Eduardo Lourenço, o entusiasmo de que fui testemunha com que ele leu a obra que aqui se apresenta. Isso está testemunhado. Está testemunhado na carta que aqui está. Propositadamente, eu não a vou ler por uma razão. Isso seria, de algum modo, uma espécie de spoiler. E eu iria reduzir para aqueles que não tiveram o gosto e o prazer de ler a obra, era, de algum modo, revelar, porque o professor Eduardo Lourenço, como leitor atento, revela aqui exatamente a leitura dos detalhes, dos pormenores, e por isso eu aconselhá-los-ia a lerem por ordem. Começam por ler a obra da nossa autora e depois leiam a síntese extraordinária do professor Eduardo Lourenço, que tão saudosamente recordamos aqui. E, como digo, é um testemunho que me enternece, uma vez que fui testemunha, não apenas, por isso ele disse aqui, conheço este livro desde a pré-história, exatamente porque quando o professor Eduardo Lourenço fez a sua leitura, já tínhamos falado bastamente relativamente a ela no percurso brilhante que a nossa embaixadora Paula Leal da Silva fez. Apresentar um livro como O Assassino que Amava o Coração das Pedras é apresentar uma obra que nos prende da primeira à última palavra. E isso é absolutamente inequívoco. Vários leitores têm partilhado comigo exatamente essa reação. E a embaixadora Paula Leal da Silva sabe bem, porque eu também partilhei consigo muitas dessas reações e portanto, é, de facto, extraordinariamente relevante essa capacidade indiscutível. Eu irei, por isso, prometer-vos que não vou revelar os segredos, mas, de algum modo, vou servir-vos um pequeno toque relativamente àquilo que é, afinal, a apresentação de um tema complexo. O que ele verdadeiramente apreciava nas rochas que formavam a crosta terrestre e nos minerais que compunham as rochas era a sua inércia, a sua perene inorganicidade. Nos fósseis, essa imobilidade tinha ainda a vantagem de ter provindo de uma qualquer remota extinção. Era o sobejo do falecimento de seres animais ou vegetais ou meros vestígios de atividades biológicas preservados como perpétuos e desenterrados das funduras dos primórdios. Era a prova do sono eterno, da debilidade da vida face à intemporalidade da inexistência. Sebastião,
era tão jovem, embora tão jovem, não sentia estes assuntos de forma instintiva ou pouco pensada, ou infantil ou superficial. Sentia-os exatamente como eles eram, na sua derradeira e terrível dimensão. Já está apresentado o tema e a percepção, pelo menos, da segunda parte do título, o coração das pedras. E o nome, Sebastião. Ora, é a partir da alma das rochas que a nossa autora inicia e desenvolve este romance misterioso com dois períodos, duas vidas, 1965, 1972, 1972, 1983. E vamos vendo no horizonte aquilo que se vai passando com mais ou menos intensidade, mas relativamente àquilo que é, afinal, o cenário de onde partimos. Do que se trata é de uma interrogação fundamental sobre a vida humana, sobre a complexidade do género humano e da relação entre o bem e o mal. Várias perguntas. O que é o tempo como realidade indefinível? E, naturalmente, vamos ao melhor dos autores que nos pôs perante a nudez desse mistério. O que é o tempo? Naturalmente que Agostinho de Hipona. Mas a verdade é que nós vamos vendo o adensar de diferentes mistérios. E esse adensar de diferentes mistérios suscita um conjunto de perguntas, um conjunto de dúvidas que vamos naturalmente encontrando. É mais do que um romance policial. Não é um romance policial. Mas tem um ingrediente policial. Obviamente que tem um ingrediente policial. E um ingrediente policial em que vamos tendo naturalmente a percepção exata de alguém misterioso e, simultaneamente, a relação com o medo. E essa relação vai sendo desenvolvida com extraordinária perícia, com extraordinário cuidado. Lembramos-nos bem, e a verdade é que estas nossas conversas a propósito do romance que se foi gerando, estas nossas conversas, em determinada altura, são confrontadas com o surgimento de uma pandemia. Pandemia que faz parte, não de qualquer elemento de uma obra que foi pensada antes, mas sim relativamente à questão do medo. E à interrogação sobre a importância do medo, desigradamente recordando-nos nós daquele célebre conto dos irmãos Grimm sobre aquele rapaz que foi pelo mundo à procura do medo. Porquê? Porque tinha exatamente, no início desse célebre conto, a incapacidade de avaliar o que era o medo. Aqui não. A pouco e pouco. Nós vamos vendo que o tema do medo é um tema que se vai desenvolvendo, e aqui não direi mais, não posso dizer mais, mas recordo-vos, sim, algo que de algum modo prenuncia aquilo que nós vamos encontrar em determinado momento. O rapaz, não vou qualificá-lo agora,
não queria que dessem por ele. Percebe porque é que eu tive este cuidado? A nossa autora estava sobressaltada porque achava que eu ia revelar aqui qualquer coisa. Mas enganara-se, porque ali não existia sossego. Havia demasiados bares e restaurantes que durante o dia nem se notavam, mas que à noite se enchiam de movimento e de vozearias em castelhano. Washington era uma cidade bastante extensa e espraiada, com divisórias como uma casa. Nas áreas mais ricas, tudo era limpo e verde, bosques viçosos a espreitar, flores primorosas na primavera, passeios ordenados e ruas longas e largas. No meio do arvoredo e das árvores e das flores, viam-se belas casas desenhadas com o cuidado de quem tinha muito dinheiro e procurava na vida sofisticação. Se cito esta parte, é exatamente para vos ilustrar o cuidado da autora, o cuidado da autora em cuidar das palavras e da relação entre as palavras e as coisas, as palavras e os acontecimentos. E vamos encontrando as referências importantes sobre as várias personagens, as personagens que nos vão acompanhar. Em especial, Cecília. Cecília, para quem a ação era algo que a deixava ficar mal. Se o mundo se fizesse de sonhos. Depois, a sua relação com Laura, sua mãe. Duas juristas, e é assim, naturalmente, eu recordando-me dos tempos em que a nossa embaixadora aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, naturalmente, fez a sua formação. Ora, depois temos, já foi referido aqui pelo editor, uma extraordinária preocupação em dar-nos naturalmente as referências culturais, literárias, e encontramos aqui muitas personalidades, muitas referências que demonstram, afinal, o gosto que a autora tem pela cultura como realidade viva. E aqui vou cometer uma ligeira inconfidência, mas citando algo que todos conhecem de cor. A misteriosa presença da nau Catrineta. Renego de ti, demónio, que me estavas a tentar. A minha alma é só de Deus, o corpo dou eu ao mar. Paro. Vamos ver recorrentemente que a nau Catrineta e o mistério da nau Catrineta vai estar presente. E, de algum modo, demonstra bem como a cultura popular, eu recordo aquilo que todos sabem, que a nau Catrineta, na versão que nós conhecemos, deve-se àquela criada velha de Almeida Garrett que lhe deu este pequeno segredo que ela depois, no romanceiro, nos trouxe e nos deu. Exatamente. E depois recordar como Sofia de Melbrenner Anderson nos recorda que foi a nau Catrineta. E o modo como o seu avô Tomás de Melbrenner recitava e fazia recitar ou dizer a nau Catrineta, que a levou a sentir a essência da poesia. E é isto, de facto, que nós encontramos. Uma noite, Cecília teve um sonho. Estava parada numa rua cinzenta, em pleno inverno, as árvores nuas, sem folhas, desoladas,
quando um táxi amarelo se aproximou. Enquanto o vento varria à tarde, reparou no táxi e esperou que ele passasse. Mas uma sensação estranha de perigo apertou-lhe o coração. Por mais que apurasse os sentidos, nada descobriu que justificasse aquela impressão. Olhou em volta, perscrutou o horizonte, a rua estava vazia e tudo em volta lhe parecia calmo. Não era, porém, da razão que lhe vinha o medo. Respirou fundo. No sonho não existiam autocarros, nem ela tinha carro, por isso teve de caminhar na direção de casa, embora lhe parecesse estar bastante longe. Tampouco conhecia o caminho, mas andou em frente. Haveria de encontrar alguém a quem perguntar. Sabia que sonhava, mas nem por isso sentia menos medo. De repente, percebeu que afinal o seu carro estava parado uns metros adiante. Não encontrou a chave na mala e de novo lhe voltou o pânico. Mas a chave estava na ignição. Conduziu por ruas intermináveis que lhe pareciam diferentes das que costumava tomar na direção de casa. Mas sentia-se segura dentro do automóvel. Era o seu carro. E aqui tenho que me ficar. Uma vez que procurei dizer-vos, em primeiro lugar, uma escrita apurada, uma escrita sentida. A preocupação de nos pôr perante essa fronteira permanente entre o bem e o mal, o medo e a calma. Tudo isso nós aqui encontramos. É um romance que fala de emoções antigas, o medo e o amor, e relata a história de um rapaz solitário e desencontrado do próprio destino. É isto. Senhora embaixadora, o professor Eduardo Lourenço disse-me: esta rapariga tem a veia de escritora. Muito obrigado e parabéns. Eu confesso que tenho de vos confessar aqui um desejo que me surgiu. Tenho vontade de passar o resto da noite e até se calhar o dia inteiro de amanhã a aplaudir estas palavras. Mas não posso, evidentemente. Muito obrigada, Sr. Professor. Muitas vezes as palavras não chegam efetivamente para dizer o que sentimos e eu limito-me a dizer-lhe muito obrigada. Nós, de facto, falamos sobre este livro há muito tempo. O Sr. Professor deu-me até alguns conselhos, um dos quais eu atrevi-me a não seguir, e pedindo-lhe até, de certa maneira, desculpa, mas expliquei a razão porque não o fazia e como sempre, entendemos perfeitamente. Muito obrigada também ao meu editor. And I would like also to say a word of thanks and gratefulness to the ambassador, both of Turkey and Croatia, my two dear friends that are here with me tonight. Thank you so much, and I'm sorry that this event is only in Portuguese, but thank you anyway for being here. É algo único para mim esta sensação de reunir tantos amigos de uma vez só. Pessoas que não vejo há anos, mas que sempre estiveram presentes ao longo dessa ausência. Pessoas que conheço menos bem, mas que ainda assim tanto admiro. Pessoas que vivem comigo a minha nómada vida, a meu lado ou não. Pessoas de quem dependo. Pessoas com quem a cada dia aprendo.
pessoas que me fazem falta, mesmo quando estão comigo, outras que me ensinam a pensar melhor, a ser mais razoável ou menos irreverente. Algumas que me incentivam a prosseguir nesta desrazoável senda que é escrever e nesta outra, não menos desrazoável senda que é viver pelo mundo fora, sem quase nunca me achar em casa. Sobre a minha família, é mais difícil falar. Ao contrário de muitos, tê-la ia escolhido sem hesitação, ainda que o destino me não tivesse oferecido. O amor dos meus, também de todos os que já partiram, significa-me um inabalável sustentáculo, abrigado e protetor, sem o qual eu não saberia ser. Tão grata, Catarina, Diogo, Inês e Miguel, Francisco, João, Teresa e a pequenina Maria, que não sabe bem o que faz a avó aqui, por existirem. Meu castelo, todos os oceanos e todas as palavras. Senhor Professor Guilherme de Oliveira Martins, é chegado de novo o momento de penhoradamente agradecer a sua amizade e o tão grato apoio que quis dispensar à minha escrita. As suas ideias, sempre inteligentes, foram um lenitivo para esta minha ambição de inventar enredos. Uma ambição que se depara com muitos óbices, o primeiro dos quais as viagens e a vida diplomática, e o segundo, porventura mais marcante ainda, a ideia, que não sei bem se quero aceitar, de que os portugueses não leem. O meu editor igualmente me merece sinceros encómios por ter acreditado em mim desde o primeiro dia e ainda pela coerência, persistência e seriedade com que encara a arte do conhecimento à frente da Colibri. Finalmente, um sentido obrigado à Fundação Calouste Gulbenkian, já se pormenorizou aqui o prestígio desta fundação, que é efetivamente uma das mais prestigiadas de quantas conheço, na pessoa da senhora Presidente do Conselho de Administração, doutora Isabel Mota, e também de todos os membros do board e demais colaboradores cuja ajuda e caloroso acolhimento se me revelaram preciosos. Para vos ser inteiramente franca, preferia não ser eu a falar do meu livro e deixar o assunto para os leitores, para quem saiba de ler e de escrever. Felizmente, a tarefa facilita-se-me devido a uma carta que o saudoso professor Dr. Eduardo Lourenço teve a enorme amabilidade de me enviar. Eu confesso-vos que não programei o que ia dizer nem com o Sr. Professor, nem com o Dr. Mão de Ferro, mas acabo por constatar, por uma feliz coincidência, embora na verdade na vida não haja acasos, que nos complementamos. E eu não vou, evidentemente, também aqui ler a carta do professor Eduardo Lourenço, mas justamente porque preferia não ser eu a falar do meu livro, e como o grande filósofo português quis dar-me a honra de o ler, e sobre ele tecer diversas considerações sábias, certeiras e admiravelmente sopesadas, eu gostaria aqui de retomá-las. E começaria por reproduzir um pouco, não tudo, mas um pouco, daquilo que o saudoso professor disse. Começou por considerar estranho o romance e entendeu que o mesmo nos comunica uma espécie de vertigem, como tudo o que releva do misterioso, na ordem do caos que o motivou e as variadas variações em torno do que podemos designar como abismo da condição humana. E acrescenta de seguida, ignora as razões ou motivação profunda de uma tal descida ao inferno do inumano, o outro polo sendo a viagem mítica da irmã Carmelita do Monstro. Ora, tendo eu que falar do meu livro e dispondo eu destas palavras, porque haveria de usar outras aqui convosco? De modo que falar do meu romance, como já também foi dito, é falar de medo, de caos, de abismo da condição humana e desumana, de descida ao inferno, do mal. Mas também é, porventura inesperadamente, falar de amor. Sebastião, o principal personagem da história, facilmente diria de si próprio, como Mário de Sá Carneiro, eu falhei-me entre os mais, falhei em mim. Um emigrado do mundo que, igualmente parafraseando o poeta, nem na sua dor pôde encontrar-se. O mesmo Sebastião, enquanto eterno fugitivo, uma espécie de desertor de vidas, também me evoca a visão de Eduardo Lourenço quando qualifica a longa história de Portugal como deriva e fuga sem fim. Nesse sentido, o meu personagem é profundamente português. Para caracterizar brevemente o romance, recorro, como já disse, aos conceitos do professor Eduardo Lourenço, aos quais eu acrescentaria a comoção do amor.
Uma comoção que, segundo Fedro, no diálogo homónimo de Platão, nenhum homem teve ainda a coragem de celebrar com dignamente. O amor, nas suas múltiplas formas e aparências, será talvez emoção humana algo desconsiderada pela filosofia, embora a sua repercussão na história e nos rumos da humanidade seja infinda. Porque compreender racionalmente a comoção do amor parece tarefa inviável. E se as ciências humanas, por contraponto às exatas, nunca a souberam definir, a literatura o vem tentando, com maior ou menor êxito, e penso na lírica de Luís de Camões como um dos melhores exemplos, aproximando-se, ainda que não completamente, do âmago de tão errática noção. Curiosamente, os gregos antigos faziam equivaler o amor a um tempo sagrado e profano, à espiritual e profundamente gratificante experiência do saber. Porque, como disse Platão, o amor à verdade é a mais elevada forma de amor. Pergunto-me se persistirá intacta em Sebastião a contingência do amor, mesmo se parece certo que ele soube profunda, ainda que desviadamente, amar sua irmã Teresa e a bela Cecília, ambas, de certo modo, uma só pessoa. É que, no curso da narrativa, esse amor sofre perturbadoras metamorfoses, marcadas por sublimações e por máculas que irreversivelmente o desfiguram. Sebastião também ama, de outro amor, mais perene, mais humano e mais misericordioso, os minerais da sua coleção, talvez pela dinâmica mórbida que lhes assiste, tão estática, invariavelmente mesma, impune e perpétua. Infelizmente, o amor, seja ele amor de nós próprios, seja amor a Deus, ao outro ou amor da sabedoria, contém em si uma componente dual implacável. Ora, tirando sua mãe adotiva, que o amou de modo irreal, como que submetida a maligno sortilégio, e tirando Teresa, que o amou praticamente em silêncio, ninguém mais quis a Sebastião. E, portanto, a sua inteira existência, como se Dante lhe houvesse dito ao nascer, abandonai toda a esperança porque entrais no inferno, se resumiu ao signo da discórdia, que mais não é do que a antinomia do amor. As razões disso não pretendo esmiuçar aqui, mas há signos de vida que parecem rubricados ab início pela inviabilidade, como se a natureza os quisesse reservar para a catástrofe. É o caso de Sebastião. E depois o amor, na sua impiedade, não ama senão a beleza, seja ela física ou moral, seja ilusória ou verdade. Como disse Nietzsche, o verdadeiro ser humano, o que existe sob a pele, o que é feito de sangue, de órgãos, de pulsões e de cadências, um tal ser fisiológico seria, para todos os amantes, inimaginável horror. Ora, o meu protagonista, o perfil estático e inflexível que é o seu, e por isso atraindo talvez desvalores e desmerecimentos literários, reúne todas as qualidades do horror, visível, oculto, ético e incorpóreo, como se o seu ser fosse um feixe de veias e de artérias. Tristemente, com a exceção de Perpétua, ninguém se mostrou capaz de ver para lá de tão categórica aparência. Falei de amor, cumpre agora falar de medo, a mais amaldiçoada das paixões, segundo Shakespeare. Até porque o amor e o medo integram parcelas dispares da mesma verdade. Cito Kierkegaard: por detrás do amor deve incubar a noite profunda, plena de angústia, de onde desabrocham depois as suas flores. Sebastião não soube, não pôde inspirar amor. Logo, esmerou-se na construção de teias e de labirintos, de crepusculares enredos e de tremores magníficos, quase sublimes. Viveu entre sombras, sendo ele próprio uma delas, aparentemente ténue, mas sempre ameaçadora para a realidade superficial do mundo. As demais personagens, sua mãe, Eduarda, sua irmã Teresa e a própria Cecília, falharam em fugir-lhe, falharam em aniquilá-lo ou em aniquilar os efeitos do seu querer, confirmando-se a asserção de Virginia Woolf de ser mais difícil destruir um fantasma do que o real. Mas se Sebastião soube, ao longo da história, conceber tão exatamente o medo, ele não chegou nunca a conhecê-lo, cabendo perguntar-nos, como fez Schiller, o que devo temer se não temo a própria morte. O medo, perturbador a ponto de tolher, se permitirmos, todos os rumos do devir, pode corresponder à clássica opressão paralisante tão conhecida da humanidade,
mas também equivale à percepção do nada no pensamento de Heidegger. Em relação ao primeiro caso, o medo como terror, penso na angústia imobilizadora que Cecília experimenta antes de ser capturada por Sebastião. Em relação ao segundo caso, o medo equivalente ao nada, penso ainda em Cecília, já depois do homicídio, envolta numa tênue quietude, ou a paz do fim e da impossibilidade, a paz de o nada ser definitivamente inacessível, mas ainda assim existindo, e estando ali, o nada fugidio e perene, a razão do não, o caos. Depois de morta, Cecília ainda nos fala, mas não é ouvida, esboça gestos concretos, embora nenhum realmente aconteça. Escreve, porém a tinta desobedece-lhe. Quem sabe todos os objetos se revoltam, ganhando fortuitamente essa vida que a Cecília vai já falhando. Regresso à análise de Eduardo Lourenço quando alude ao abismo da condição humana, desumana desta história. Um abismo que incorpora diversas componentes, incluindo a noção do mal. Também o mal se relaciona, talvez até de forma inexorável, com o caos, com a ausência e com o nada. Segundo Santo Agostinho, o mal corresponde à corrupção da ordem natural e pode representar a antítese da substância. Recordo a propósito a protagonista Cathy Ames do excepcional romance de John Steinbeck, A Leste do Paraíso. Cathy personifica todos os domínios do mal, da discórdia e da corrupção, quer ética, quer da luz, quer do amor, quer da generosidade. Numa acessão mais manicaísta, a que não consegui resistir no meu enredo, o mal, sendo a contradição do bem, representa, figurada e efetivamente, a escuridão e as trevas. De modo exímio nos diz Steinbeck que a humanidade nunca se rendeu à inexorabilidade do mal. E por isso, no seu livro magistral, o livre-arbítrio permite aos personagens a redenção da escolha, sobrelevando-se à fatalidade. Mas na história de Sebastião não sucede assim. Com efeito, o seu caminho, bem como o dos demais protagonistas, parece predeterminadamente desenhado, inexistindo a possibilidade de escolhas. A finalizar, retorno à doutrina dicotómica de Maniqueu para aludir à valência da dualidade que persevera ao longo de toda a narrativa. Assim, para citar só alguns exemplos, o desacerto de Sebastião contrasta com a abnegada mística da freira. A desmesura do monstro opõe-se à perfeição de Cecília. Ao desapreço de Eduarda pelo filho, contrapõe-se um incomensurável amor por Teresa. Mais simplisticamente, o mal acabará por se anular na paz, que quer Cecília, quer sua mãe, quer até Eduarda, virão afinal a conquistar. No fim, vos deixo, portanto, um resquício de esperança. Essa esperança que, como disse Platão, governa mais do que tudo o espírito vacilante dos mortais. Muito obrigada. E agora, com a vossa permissão, para passarmos assim a um tom um bocadinho mais leve, eu pedi à minha filha Catarina e ao meu neto João que viessem aqui para lermos um trecho relativamente divertido, não há assim muitos, mas pelo menos este é do livro. Vamos. A senhora Lourdes dava-se muito bem com o sistema democrático. No 25 de abril de 1974, passados os primeiros momentos de incerteza, Eduarda explicara-lhe o que estava em jogo. A liberdade, o fim da guerra e dos preços políticos, o progresso. Lourdes foi para a rua celebrar no dia seguinte ao golpe e também no 1º de maio, gritando numa alegria pela avenida dos aliados afora, como se ainda tivesse 18 anos e uma fé intocada num futuro melhor. Era uma mulher relativamente ignorante e com pouca instrução. Nada percebia de política, mas sentia que um momento diferente se estava a viver no país e queria fazer parte dessa novidade esfuziante. Nas primeiras eleições legislativas sentiu-se um pouco perdida, queria participar, mas não sabia bem de que modo. Eduarda disse-lhe que prestasse atenção aos projetos dos vários partidos, que ouvisse os seus dirigentes e que optasse pelo que lhe parecesse melhor. A senhora Lourdes assim fez. No dia das eleições, a 25 de abril de 1976, foi votar com os patrões. Fechada numa casinha improvisada, onde nunca tinha antes posto os pés, demorou muito tempo a perceber quem era quem na folha.
cheia de bonecos e letras à sua frente, com quadrados vazios de lado, saiu da casinha e dirigiu-se à mesa de voto para pedir informações. O senhor faça o favor de me dizer onde está aqui o senhor Dr. Mário Soares. Oh, minha senhora, eu não lhe posso dizer nada. Estamos no dia das eleições. Ora é essa? Então o senhor não me pode dizer de que partido é o Dr. Soares? O presidente olhou para os seus colegas de mesa como a perguntar o que fazer. Eu acho que não faz mal dizer, não estamos a influenciar ninguém. A eleitora é que está a demandar, disse muito convicta à sua parceira do lado direito. Pois seja, o Dr. Mário Soares é do PS. E onde está o PS nesta lista? É este. Lourdes entrou então decidida na casinha, pôs a cruz no lugar correspondente e saiu toda contente com o papel na mão. Já está. Minha senhora, tem de dobrar a folha em 4 partes. Diga. Em 4 partes. Dobrar a folha em 4 partes. Assim. Olha que eu estou com um mau pressentimento. Ainda nos vão anular a contagem na freguesia por causa desta ignorante. Felizmente, Lourdes não ouviu. Dobrou o papel como era devido e juntou-se aos patrões com a consciência do dever cívico cumprido, como tinha ouvido na televisão dizer. Então, Lourdinhas? Perguntou-lhe Eduarda. Cumpri o meu dever cívico e estou muito satisfeita. Em que partido votou a menina? Eu votei no PPD. Pois eu votei no Dr. Mário Soares. Já sabíamos isso. Ficou ali bem claro. Lourdinhas, e porquê? Preferiste o programa do PS? Ora, qual programa? Eu sei lá de programas. Votei no PS porque o Dr. Mário Soares é um homem muito simpático, como há poucos nesta política nova e poucos havia na antiga. Para mim, ser simpático já é um grande programa. E com estas sábias e definitivas palavras resumiu a senhora Lourdes a teoria primária da simpatia, bem como a essência da política. Não segue-se uma sessão de autógrafos, quem quiser um autógrafo, pela relação toda, não tenha distância.